Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? É sempre um privilégio poder ministrar a palavra de Deus, porque sempre que ministramos à igreja, Deus fala tremendamente aos nossos corações. Não foi diferente com essa palavra. Alguém me assobia? Já entendi. As crianças podem descer para o seu culto, amém, devagarzinho. Você que trouxe seu filhinho, pode descer, vai ter um culto especial para ele lá embaixo, dentro da linguagem que ele vai entender, e será ministrado pelas tias, amém. Então, irmãos, Deus ministrou algo tremendamente no meu coração e eu queria compartilhar com os irmãos. A minha oração, como a pastora já orou e eu faço voz com ela, é que aquilo que o Espírito Santo já trabalhou na minha vida possa fazer em dobro na sua, possa alcançar seu coração, sua casa, sua mente, seu espírito e trazer aquilo que está no coração dele, porque a vontade dele sempre é boa, perfeita e agradável, amém? Então, para isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, nós vamos ler do versículo 46 ao 52. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao versículo 52. Você que porventura não trouxe a sua Bíblia, será projetado. Podemos ler? Então diz assim a palavra de Deus: Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos os repreendiam para que ficassem quietos, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. A primeira coisa que eu queria conversar com você a respeito desse texto é porque algumas passagens da Bíblia, semelhantes a essa, Deus ele não fala muita coisa a respeito da pessoa, do personagem. E esse é o caso. O relato não fala muito a respeito de Bartimeu. A Bíblia não fala, o porquê que ele estava ali mendigando. A Bíblia não fala o que levou ele a estar naquelas circunstâncias. A Bíblia apenas cita a situação de Bartimeu. A Bíblia não fala nem o seu nome, porque Bartimeu não é o nome dele. Bartimeu significa que ele é filho de Timeu, por isso a Bíblia traduz Bartimeu, filho de Timeu. Bar significa filho de, Timeu, filho de Timeu. Então, a gente percebe isso em outros exemplos. Nós temos Bar-Jonas, não é o nome dele, está dizendo que ele é filho de Jonas. Então a Bíblia não dá nem o seu nome, a Bíblia diz apenas que ele era filho de Timeu. Por isso ele era conhecido como Bar-Timeu.
Naquela época, irmãos, na cultura, era normal considerar uma pessoa que era cometida de um grande mal como alguém amaldiçoado por Deus. Era normal naquela cultura, quando uma mulher era estéril, ela ser considerada amaldiçoada por Deus. As pessoas entendiam que essa mulher cometeu algo muito grave diante de Deus e por isso Deus o amaldiçoou. Porque filhos naquela época era importantíssimo para uma família, importantíssimo financeiramente, pela sua segurança, por tantas outras coisas. Então uma mulher que não gerava filhos, ela tinha um estigma na sua vida de ser alguém amaldiçoada por Deus. E aí ela passava por nós temos vários exemplos na Bíblia, e essas mulheres, elas passavam a sua vida clamando a Deus: dai-me filhos, para que eu possa me sentir não mais amaldiçoada, mas sim amada por ti. Ainda que esses filhos não venham ficar com essa mulher, que é o caso de Ana. Veja, Samuel fica com o profeta, mas Ana passa a ter uma vida totalmente diferente, porque agora ela não traz mais o estigma de ser alguém amaldiçoado, e sim alguém que foi amada por Deus e teve a sua madre aberta. Amém, irmãos? Isso também era comum para alguém que fosse acometido de um mal, ele se tornasse um deficiente físico, se ele se tornasse alguém com alguma deficiência no seu corpo. Lembro que o pastor Luiz Cláudio até comentou uma vez comigo sobre um ditado judaico muito pesado, que diz assim: se você vê um aleijado, chute-o, porque Deus já fez pior. Porque eles acreditavam nisso, que aquilo era uma maldição de Deus na vida daquela pessoa. A pessoa era marcada como alguém amaldiçoada por Deus. Alguém que era cometido de lepra, ele era considerado amaldiçoado por Deus, porque era uma doença na época incurável, de fácil contágio. Então aquela pessoa, ela era tirada da sua família, era colocada num lugar chamado Vale dos Leprosos, onde ela não podia sair, ninguém ali entrava. Para sair tinha que ter autorização do sacerdote, ela tinha que chegar de longe e dizer que era leprosa. Aquela pessoa tinha uma marca de alguém amaldiçoado por Deus. No caso de Bartimeu, há um outro entendimento também, que é quando alguém nasce com uma deficiência. Aí, a interpretação é outra. A interpretação é que essa pessoa está amaldiçoada não pelos seus pecados, mas pelo pecado dos seus pais. Isso a gente encontra em João capítulo 9, vou ler aqui do versículo 1 ao 3, a gente percebe isso claramente. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifeste nele as obras de Deus. A pergunta dos discípulos aqui, ela é muito mais no sentido de que haveria, Jesus, a possibilidade de alguém que nasceu assim, não ser por causa dos seus pais e ser por causa do pecado dele? Porque essa é a pergunta. Eles não estão perguntando se isso é certo ou errado. Eles estão apenas querendo saber se pode ser o pecado daquela pessoa, porque para eles essa maldição vinha dos pais. Por isso eles perguntam: quem pecou? Ele ou seus pais? Mas para eles alguém pecou. E por causa do pecado, essa pessoa foi amaldiçoada. Por que entender isso, irmãos? Porque quando a gente entende isso, eu já olho para esse texto, eu já começo a perceber algo muito tremendo da parte de Deus para nós, que pode estar mexendo também com as nossas vidas, porque eu começo a entender agora o clamor de Bartimeu. Porque Bartimeu não clama simplesmente: Jesus, eu quero ver. Não. Bartimeu clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O clamor de Bartimeu
é um clamor que vai muito além da sua necessidade física, porque eu quero acreditar que Bartimeu sofria muito mais com esse estigma de que ele era amaldiçoado, que a sua geração era amaldiçoada, que por causa do pecado de seus pais, a maldição alcançou a vida dele, e ele era como se ele estivesse dizendo: Jesus, filho, Jesus bar Davi, Jesus que é filho de uma linhagem melhor que a minha, Jesus que é filho de uma linhagem real, Jesus que é filho de uma linhagem diferente da minha, tem misericórdia de mim, Jesus, que sou filho de Timeu, o pecador. Tem misericórdia de mim, Jesus, que sou filho de uma geração amaldiçoada. Jesus, filho de Davi, filho do grande rei, do rei mais estimado de Israel, tem misericórdia de mim, filho de Timeu. E muda a minha história. Porque é muito claro isso no texto, irmãos. Por que a Bíblia diz que ele era Bartimeu e ele clama por Jesus Bar-Davi? Você consegue entender isso? Você consegue perceber que a necessidade desse homem era muito além do que simplesmente ver, mas ele queria ser livre de um estigma que aquela sociedade tinha lançado sobre ele. Enxergar significaria ser perdoado por Deus, amado por Deus, liberto da maldição que os homens tinham lançado sobre a vida dele. Com base nisso, irmãos, eu queria falar comigo, com você, porque Deus já ministrou meu coração. Todos nós, essa é uma situação que a gente não escolhe, todos nós somos alguém, não é isso? No meu caso, José, sou filho de Antônio José, Maria, Antônio, Isaac. Todos nós, inevitavelmente, trazemos na nossa vida algumas marcas. Nós não escolhemos aonde nascer, mas nascemos. E inevitavelmente, aonde nascemos e aonde fomos criados, essas coisas trazem sobre nós algumas marcas. Em algumas, muito boas, e algumas ruins. Em outras, muito ruins, e algumas boas. Mas, inevitavelmente, todos nós somos marcados por causa da nossa geração. Não tem jeito, irmãos. Você pega, se nós pudéssemos fazer uma experiência, pensa comigo, se a gente pudesse pegar uma criança hoje e fazer com que ela venha nascer num lar extremamente saudável, e essa criança fosse criada com muito amor, carinho, respeito, atenção, ela crescesse num lar extremamente abençoado por Deus, cheio da presença de Deus, e a gente teríamos um adulto, correto? Se a gente pudesse voltar no tempo, pegar essa mesma pessoa, fazer com que ela venha nascer em uma família onde ela vai ser violentada sexualmente pelos seus pais, onde ela vai ser estuprada, maltratada, agredida, onde ela vai crescer vendo seu pai agredir sua mãe, vendo o seu pai descontar toda a raiva do mundo nela, você consegue perceber que essa pessoa teria uma vida diferente? São marcas. Todos nós carregamos marcas. Todos nós carregamos alguma marca, que às vezes você sem querer, transfere isso. Sabe aquela coisa? Quantos já se pegaram fazendo exatamente aquilo que você mais odiava que seu pai fazia? Aquilo que você mais detestava no seu pai, você se pega fazendo, repetindo. Sabe aquela coisa que alguém olha e fala assim: meu irmão, tal pai, tal filho, né? Rabugento igual a mãe. Você já viveu algumas experiências dessa? Todos nós, irmãos, às vezes estamos marcados com algumas coisas. Talvez você cresceu numa família onde não teve agressão, não teve violência, você não foi violentado, mas teve falta de amor, teve falta de carinho, porque seus pais não estavam presentes. Talvez você cresceu num lugar que a sua marca é a falta do toque, seu pai não teve tempo para tocar em você, abraçar você, porque ele estava muito preocupado em te dar muitas coisas, mas a última coisa que ele deu foi ele mesmo para você. E você cresceu com essa marca da
a ausência do toque, do abraço, do beijo, do eu te amo. E aí você se pega replicando isso. Quantos de nós, muitas vezes, nos pegamos fazendo exatamente aquilo que a gente reprovou? E por que esse texto está aqui, de forma linda e poderosa, dizendo que alguém marcado por uma geração que era considerada amaldiçoada, olha para alguém e vê a possibilidade de uma mudança? Porque aqui há um exemplo muito bom para nós, irmãos. O título dessa mensagem, que eu não costumo dar título, mas por causa do anúncio eu dei, diz herança divina. Nós nascemos e recebemos heranças espirituais, emocionais dos nossos pais. Mas eu quero te dizer uma coisa: não há outra possibilidade de mudar isso. Não existe em lugar nenhum no mundo a possibilidade de mudar isso. Você nasceu nessa família e não tem jeito. Eu já ouvi algumas pessoas falando: por que eu nasci nessa família? Por que eu nasci nesse país? Podia nascer na Dinamarca? Não é? Não tem jeito. Mas pior do que a gente está quem nasceu lá na Síria, né, irmãos? Então, ninguém escolheu o lugar onde nasce, a família onde nasce. Você não pode escolher. Essas coisas marcam as nossas vidas. Mas uma coisa a gente pode escolher, irmãos, e somente o Evangelho de Jesus nos dá essa possibilidade, que é mudar a nossa genética, a nossa origem, porque em Cristo Jesus nós podemos deixar de ser filho de Antônio e passar a ser filho de Deus. Somente no Evangelho de Jesus existe a possibilidade de você rejeitar toda a herança familiar que o mundo te deu, que o mundo espiritual te deu, e ter em sua vida uma nova herança espiritual em Cristo Jesus. Só o Evangelho de Jesus pode fazer isso. Porque o Evangelho de Jesus, ele não pega a gente e molda a gente. Não, irmãos. O Evangelho de Jesus não pega a gente e faz um jeitinho na gente. Não, o Evangelho de Jesus é assim: vos é necessário o quê? Nascer de novo. Você está entendendo, irmão? João 3,7. Ezequiel, pegar uma palhinha aí para você que não vai na IBD. Essa palhinha aqui é de domingo passado, da aula da IBD. Ezequiel 36:26. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Você consegue perceber, irmãos, que não há uma reforma, não há um conserto? Ele tira algo e coloca outro novo. Ele não conserta teu coração, ele arranca o teu coração e te dá um novo coração. É uma nova vida. Ele te dá um novo espírito. E aí João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem o quê? Chamados filhos de Deus. Sabe o que eu acredito, irmãos? Que Bartimeu já tinha escutado falar sobre Jesus. Ele já sabia a respeito de Jesus. Ele já sabia da sua origem, da sua linhagem, o que Jesus estava fazendo. Por isso ele entra nesse clamor, porque ele entendia que em Jesus ele poderia mudar a sua essência. Em Jesus ele poderia agora não ser mais filho de Timeu, mas ser filho de Deus. E a Bíblia nos garante isso, que todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E agora, irmãos, uma vez filhos de Deus, Romanos 8:17 diz: se somos filhos, somos o quê? Herdeiros. Herdeiros de quem, irmão? De Deus. E co-herdeiro com Cristo. Eu tenho uma boa notícia para te dar, meu irmão.
Deus te chamou aqui hoje para dizer que há uma herança divina, espiritual, muito melhor para a sua vida do que toda a herança de maldição, de dor e de angústia que o mundo proporcionou a você. Porque agora você é filho de Deus. Quando a gente entende essas coisas, irmãos, a gente precisa criar os nossos filhos nessa linha. Sabe, irmãos, você precisa dizer para o seu filho que ele não é filho do Elias, que ele não é filho, que ela não é filha do Mazinho, que ela não é filha do Vaguinho. A Amanda não é minha filha, irmãos, porque a herança que eu tenho para ela é uma herança muito ruim. O que eu posso dar para minha filha é muito ruim, mas o que o pai dela pode dar é celestial, perfeito e tremendo, porque ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho, o pai verdadeiro diz: eu nunca me esquecerei de ti, filho meu, filha minha. Então por isso que a gente tem que crescer os nossos filhos com o entendimento de que, filha, você é filha de Deus. Nós estamos aqui apenas para cuidar de você para Ele. E a sua herança é eterna e divina. Sabe? Olha aí para o teu filho, se ele estiver do teu lado, e fala: vou te dar uma boa notícia e uma má notícia. Fala aí, fala aí. Fala aí, a má notícia é que eu não sou teu pai. Fala aí. A boa notícia é que você tem um pai melhor do que eu, que nunca vai falhar com você. Eu vou falhar, é verdade. Vou fazer de tudo para não, mas vou, não tem jeito. Mas o teu pai, esse nunca vai errar com você. Filha, filho, ainda que papai e mamãe terreno errem com você, saiba de uma coisa: a sua herança não é terrena. Você é herdeiro de Deus em Cristo Jesus, porque você é filho de Deus. E essa palavra é para você, meu irmão, que entrou por essas portas, cheio de trauma do passado. Essa palavra é para você que entrou por essas portas se sentindo rejeitado porque você foi criado num lar cheio de agressões, violências, desprezo, falta de amor, falta de carinho, falta de toque. Deixa eu te dizer, Deus te trouxe aqui para dizer que você pertence a um lar celestial, onde o teu Deus te amou de uma forma tão grande que deu seu único filho para morrer por você. Esse Deus preparou um lugar lindo e Ele disse que Ele vai te levar para lá. Porque se hoje tu choras, se hoje tu lamenta, se hoje é angústia, se hoje é dor, Ele está te dizendo: filho, eu preparei um lugar para você onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais luta, onde não haverá mais angústia, porque tu és meu filho, tu és amado e tu viverás a plenitude da herança que tenho para ti. Aleluia! Abandone a sua herança terrena, irmão. Se liberte de todo o trauma do passado, porque tudo se faz novo naquele que está em Cristo Jesus. As coisas velhas se passam. Você é filho de Deus. Você pode dar essa boa notícia aí para quem está do seu lado? Diga aí: você é filho de Deus, meu irmão. Aleluia! Você é filho de Deus. Você é filha. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha, irmãos. Agora, eu quero falar com você ainda que talvez não teve o encontro com essa herança. Porque o grande desafio que eu vejo nesse texto é que há uma barreira entre Bartimeu e o Cristo que pode mudar a história de Bartimeu. Há uma barreira entre o filho de Timeu e o filho de Davi. Que barreira é essa, irmãos? Quando ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a multidão o manda calar. Cala a boca, rapaz. Não importune o mestre. Você não percebe que não adianta? O primeiro obstáculo que nós precisamos vencer no caminho da transformação, no caminho da realização desse milagre que muda a nossa história, que muda a nossa vida, que muda a nossa realidade,
se chamam as pessoas que estão ao nosso redor dizendo, para você, não tem jeito, para, cara. Desiste. Você nasceu assim, cara. Você vai morrer assim. Não importune, para você não tem jeito. Você começa a tentar caminhar na direção do milagre. E no primeiro vacilo, eu não te falei, não tem jeito, rapaz. Você é assim mesmo, grosso. Você não tem jeito. Desiste, não importune. A primeira coisa que eu percebo é que eu preciso vencer essa multidão. O relato bíblico diz exatamente que a multidão tentou calar Bartimeu. Cala a boca, não importune o mestre. Mas a Bíblia diz que quanto mais eles falavam, cale-se, não importune o mestre, ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Timeu. Cala a boca, rapaz, para você não tem jeito, você é um amaldiçoado, cara. Você, sua família pecou, sua geração pecou, você vai morrer assim, isso é maldição. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não tem jeito, cara, você é um alcoólatra, você é um sete, você é um viciado, para você não tem jeito. Deixa eu te dizer, quanto mais você ouvir palavras de não tem jeito, cala a boca, o Espírito Santo de Deus está dizendo para você, clame mais alto e clame mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Teus amigos, teus familiares, o mundo está dizendo não tem jeito, grite mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque uma coisa eu te garanto, isso pode não impedir as suas falhas e as suas quedas, mas se você não parar de clamar, algo sobrenatural vai acontecer. Porque Bartimeu começou a clamar mais alto e diz a Bíblia que Jesus parou. Aleluia, glória a Deus. Jesus podia voltar até Bartimeu, mas ele não faz isso. Jesus para e diz para a mesma multidão que estava dizendo para ele se calar: traga-o a mim. E aqui eu aprendo pelo menos duas coisas muito tremendas. A primeira é que Deus sempre vai usar alguém para te levantar. Deus sempre vai usar alguém, e por isso ele não foi até Bartimeu. Ele disse: traga-o a mim. Para que a gente entenda que um dia eu levanto alguém e outro dia eu sou levantado por alguém. Porque esse é o Evangelho de Jesus. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que as mesmas pessoas que estavam tentando impedir com que Bartimeu chegasse até Jesus foram as mesmas que o levaram até Jesus. E eu queria pensar com você que essas pessoas podem ser eu e você. Eu não sei quanto a você, mas quanto a mim, eu já me peguei dificultando pessoas de chegar até Jesus. Porque as pessoas, quando elas precisam ver Cristo, irmãos, não tem jeito, elas precisarão ver Jesus em nós. Desculpa trazer esse peso para você, mas Jesus disse que nós faríamos obras maiores que a dele. Concorda comigo? Quando Filipe chega para Jesus e diz: Senhor, mostre-nos o Pai, Jesus diz o quê? Estás há tanto tempo comigo, quem vê a mim, vê o Pai. A Bíblia diz
que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Qual é esse propósito? O texto termina dizendo que em Cristo Jesus, Deus constitua uma família de filhos semelhantes a Jesus. Então, para o mundo ver Deus, ele tem que olhar para nós, irmãos. Não tem jeito. Você quer levar? Muitas vezes nós queremos levar os nossos filhos para Deus. E aí você pega o seu filho e traz para a igreja. Não, irmãos, nós não levamos ninguém para Deus. Nós levamos Deus às pessoas, porque Ele está em nós. E aí, depois que eu apresento Deus a ele na minha vida, eu trago ele para a igreja, para que ele possa conhecer seus novos irmãos e ser abençoado no meio da igreja. Mas eu levei Deus para ele, e aí trouxemos ele para cá, para conhecer seus irmãos. E aí, quando a gente erra, às vezes a gente dificulta as pessoas, sabe? Sabe quando a gente não é um pai assim, legal? Quando a gente traz o problema do trabalho para dentro de casa, às vezes você dificulta seu filho de ver Deus. Às vezes um pecado, uma atitude nossa errada, afasta talvez as pessoas de Deus. Eu queria que essa igreja tenha caminhado nessa linha. Eu queria pedir perdão, não a uma pessoa específica, mas para motivar você. Eu queria pedir perdão, porque às vezes, irmãos, a gente está tão atarefado, e às vezes a gente fala de uma forma que a gente nem percebeu, mas feriu o irmão, machucou o irmão. E aquilo afastou você um pouquinho de Deus, porque você tinha uma referência tão boa de Deus na minha pessoa. Às vezes um erro meu, uma atitude errada minha, uma falha minha, de repente te afastou um pouquinho de Deus. Você me perdoa? Você me perdoa? Quantos me perdoam? Digam amém. Glória a Deus. Até gente que eu nunca fiz nada me perdoou. Fiquei feliz agora. Estou perdoado. Por que eu estou fazendo isso? Porque o lindo desse texto é que Jesus dá a oportunidade para as mesmas pessoas. As mesmas que tentaram impedir aquele homem de chegar a Jesus, foram as que levaram aquele homem a Jesus. Então, irmãos, isso é lindo, porque se em algum momento a minha vida te dificultou a chegar até Jesus, Ele me dá a oportunidade de falar de Jesus de novo, falar, vamos para Ele, cara. Me perdoa, velho, eu errei, eu falhei, eu caí, mas Ele me restaurou e Ele quer falar contigo. Vamos! Isso é a beleza do Evangelho. Então eu quero te estimular você, meu irmão, a chegar em casa. Talvez teu marido não está aqui, porque você feriu ele. Chega em casa, dá aquele abraço gostoso, dá aquele beijo lindo e diz, maridão, me perdoa. Esposa, me perdoa, porque o caminho é esse. O mesmo Deus que repreende a multidão, dá à multidão a oportunidade. E veja que a multidão vai com alegria. Rapaz, tem bom ânimo. Olha como é que muda as coisas, né? Há algum tempo atrás, cala a boca, rapaz. E agora, ele quer te ver. Tem bom ânimo, vamos. Isso é a beleza do Evangelho. Deus nunca rejeita aquele que erra, aquele que falha, aquele que cai. Ele sempre vai nos dar a oportunidade de se levantar e de continuar fazendo a obra. Amém, irmãos? Amém? Estou feliz, estou perdoado. Glória a Deus. Vou até beber uma água aqui então. A jarra está ali me pedindo. E digo isso, irmãos, não para ficar bonitinho na mensagem, não. Eu tenho a plena consciência de que atitudes minhas feriram pessoas. Num momento difícil da minha vida, num momento de dificuldade, mas glória a Deus, que o Senhor me deu a oportunidade de reverter e de poder estar aqui apresentando Jesus a essas mesmas pessoas. Faça você o mesmo.
Amém? Partindo já para o final. A terceira coisa interessante que acontece nesse texto é que quando Jesus chama Bartimeu, ele lança fora a sua capa e vai ter com Jesus. A capa, irmãos, naquela época, ela tinha duas finalidades. Uma era cobrir mesmo do frio, né? Por causa das variações climáticas muito intensas que haviam na Palestina. E a segunda era identificar aquela pessoa socialmente. A capa, ela era uma marca na vida daquela pessoa. A capa do sacerdote, ela era diferente de todas as outras capas. Se você for ler a Bíblia, era de um linho puro e fino. A capa do sumo sacerdote era diferente da do sacerdote. A capa de um nobre, de um rei, era diferente. Você olhava alguém caminhando e você dizia, ali vai um sacerdote. Pela capa que ele usava. Ali vai um príncipe, ali vai um nobre. E os mendigos recebiam também as suas capas, que dava a ele a autorização até de esmolar. Então, quando você olhava para alguém, você sabia que aquela pessoa, quem era aquela pessoa e qual era a marca que aquela pessoa tinha por causa da capa. E o que isso me chamou a atenção nesse texto é que fica tão claro para mim que Bartimeu estava muito mais preocupado em se livrar daquela estigma, porque ele lança fora a capa. É como se ele estivesse dizendo assim: esse homem aí pode mudar a minha marca. Ele pode muito mais do que curar a minha visão. Ele pode mudar a minha marca. Ele pode fazer com que as pessoas olhem para mim de forma totalmente diferente das que elas estão olhando. Eu tenho certeza que eu posso abrir mão dessa capa, porque a partir desse encontro, a minha marca não será a mesma. E quando eu olho para a capa, eu tenho a mesma percepção da família, não tem jeito. Porque um príncipe, ele recebia a capa porque ele nasceu numa família real. O sacerdote, como você viu aqui das tribos, ele vinha de uma tribo sacerdotal, da tribo de Levi. Não tinha como alguém de outra tribo ter a capa de um sacerdote, porque era algo herdado. Um paralítico passava a receber aquilo porque ele ficou, passou a mendigar. Eu queria dizer que, às vezes, e essa palavra é para nós, filhos de Deus. Outrora eu estava falando com você, que ainda não teve um encontro com esse Cristo que pode mudar a sua história. Mas muitas vezes o que acontece é que a gente tem um encontro com Jesus, mas a gente não joga fora as marcas do passado. A gente até teve um encontro com Ele. Você está entendendo o que eu estou falando, meu irmão? A gente até recebeu dele o privilégio de ser chamado Filho de Deus. A gente recebeu dele, a certeza de que Ele foi preparar um lugar para nós e que um dia a gente vai estar nesse lugar. A gente tem certeza de tantas coisas a respeito dele, mas a gente ainda não lançou fora as marcas que o mundo colocou sobre nós, que a vida impregnou na gente. E Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: não basta você esperar nele só na eternidade. Deus quer que você reine aqui em vida já, meu irmão. Mas para isso você precisa jogar fora essa capa que marca você com as coisas do passado. Você precisa se livrar de tudo aquilo que tem marcado a sua vida negativamente. Você está em Deus, mas você olha para trás e fica se culpando. São tantos traumas na sua vida. Você ainda não conseguiu perdoar
Você ainda não conseguiu se libertar. Você ainda não conseguiu estar livre dessa capa que mexeu com você, que feriu você, que machucou você, que cada vez que você olha para ela, quando aquele homem olhava para aquela capa dizia para ele: você é um cego, amaldiçoado, mendigo. Sabe, irmãos? E às vezes você está aqui na casa de Deus e olha para essa capa e diz: você é alguém que não foi amado. Você é alguém que não foi amada. Você já está em Deus, mas você olha para a capa e diz: você é alguém que foi abusado, que foi violentado. Você é alguém que não teve a presença dos seus pais contigo. Você é alguém que não teve carinho, que não teve amor, que não teve afeto. Você já está em Deus, mas essa capa fica dizendo essas coisas para você. E Deus te chamou aqui para dizer: joga fora essa capa, meu irmão. Joga fora essa capa, minha irmã. Porque Deus tem coisas novas para a sua vida, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para os seus. Aleluia. Ministério de louvor. Talvez a capa dos reis, não sei, e de príncipes, poderiam ser belíssimas, mas eu quero dizer que a dos sacerdotes eu acho que chegaria muito bem perto também da beleza. E olha que coisa linda. Bartimeu entendeu algo que nós temos escrito e que ainda não estava escrito para ele. Porque se eu for comparar a capa dos sacerdotes e dos reis, seriam, na minha opinião, as mais belas capas. Aleluia. Ó, irmão, acho que eu pulei aqui. Meu Deus. Saí até daqui, velho. Vai que vai de novo, eu tropeço ao inimigo. Então, irmãos, as mais belas capas, reis e sacerdotes. Qual a capa que você está vestindo, filho? A capa do abandono? Qual a capa que você está vestindo ainda? A capa da falta de amor, da traição, do descaso, a capa da agressividade. Por que você está com essa capa ainda? Porque você ainda está mendigando. Se você já está em Cristo Jesus, Apocalipse 1:6 diz que Ele te fez sacerdote para Deus. A Bíblia diz que Ele nos constituiu reis e sacerdotes. Deus te trouxe aqui para que você possa trocar essa capa e colocar sobre você uma capa nobre, não de um rei terreno. Sabe, para quando você olhar de novo para a sua vida, você não enxergar mais dor, sofrimento, desprezo, maus tratos. Mas quando você olhar para essa nova capa, você vai enxergar o sangue do Cordeiro, que expressa o maior amor que já existiu na humanidade. Você vai olhar para essa nova capa e você vai dizer: eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Nada que o mundo fez, nada que o passado fez, se compara ao que Ele fez por mim. Ah, Deus. Sabe, você não precisa estar inerte. Você não precisa estar parado nessa dor, nessa esquina da vida, esmolando algo. Porque você agora não é mais filho de,
fulano, cicrano ou beltrano. Você não precisa mais estar nas esquinas da vida, sabe, se corrompendo e sendo consumido pelas acusações do diabo. Porque agora você clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E agora Ele te constituiu reis e sacerdotes. Deus te trouxe aqui para mudar a sua história. Aleluia. E eu queria terminar essa palavra orando por pelo menos 3 grupos de pessoas nessa noite. Sabe, irmãos, para mim é uma alegria. Eu amo meu pai, eu amo a minha mãe, mas para mim é uma alegria saber que em Cristo Jesus eu tive uma nova paternidade que mudou toda a minha história. Eu amo minha filha, mas para mim é uma alegria dizer para ela que ela é filha de Deus. Sabe? Eu queria te convidar a você primeiro. Queria que você fechasse seus olhos agora e deixasse o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração. Queria convidar você que entrou por essas portas e que ainda não teve esse encontro verdadeiro, que ainda traz no seu corpo a marca do mundo, a marca da sua genealogia humana, que ainda traz os estigmas que o mundo colocou sobre você, mas você foi trazido aqui pelo Espírito Santo, porque Deus está dizendo: ei filho, ainda que a multidão esteja dizendo para você não tem jeito, se hoje tu clamares: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu quero te dizer que Ele vai parar e vai ter um encontro contigo, e vai mudar a tua história, vai mudar o rumo da tua vida. Eu quero orar, e aí, se você é essa pessoa, coloca a mão no seu coração e já começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que sou filho de um pecador, que sou filho de tantas coisas ruins, que sou filho, Senhor, de tanta agressividade, de tanta violência, de tanto descaso, oh Deus, de tanta falta de amor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que sou filho de tanto ódio, de traições, de angústia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Eu quero orar por você também, meu irmão, que foi ministrado por Deus, que em algum momento da sua vida você se pegou ferindo alguém, mas Deus ministrou teu coração hoje de uma forma tão linda, que você está aqui desejoso de sair daqui e abraçar essa pessoa, pedir perdão, dizer que Jesus o ama e reconciliar tudo aquilo que um dia foi, sabe, desfeito. Porque você entendeu que o Evangelho é uma coisa mais linda do mundo. Porque a gente erra, mas Deus nos levanta e nos dá a oportunidade de consertar. Se você é essa pessoa, coloca a mão no seu coração também. Coloca a mão no seu coração. E o terceiro grupo de pessoas, eu quero orar por você, que já teve um encontro com Jesus, mas que ainda não conseguiu abandonar essa capa. Você ainda olha para dentro de você e as coisas do passado ainda te ferem demais. Eu quero orar por você, para que você possa ser igual ao nosso irmão Paulo, que diz: quanto a mim, eu não julgo que eu haja alcançado, é verdade, mas uma coisa eu faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim,
prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu quero orar com vocês. Se você é essa pessoa que ainda não se livrou dessa capa ainda, que te acusa, que te machuca, coloca a mão também no seu coração, fique de pé e vamos cantar ao Senhor. Enquanto a gente estiver cantando essa canção, que é uma oração, deixa o Espírito Santo de Deus falar no teu coração. Você pode ficar de pé. Ó filho meu, te Mostrarei as estrelas do céu. Sai da tua tenda, ó filho meu. Te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? será que podes Imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca. Te amei. Uma nova história. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo. Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca. Te abençoarei. Você não precisa esperar a eternidade para viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Porque a oração do Pai Nosso, ela diz: Pai Nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino. Você já pode viver como um príncipe e uma princesa do Senhor nessa terra. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe a todos.